Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a vigília do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sentimento que deve brotar no coração do cristão na noite de hoje é o mesmo sentimento que permeou a vida de Israel pelos 630 anos antes da vinda do Messias. Durante 630 anos, o povo de Deus viveu naquela feliz expectativa, depositando toda a confiança, toda a esperança na vinda do Senhor. Porque se o Senhor disse, o Senhor vai cumprir a palavra que proferiu. E a palavra do Senhor era que um menino nasceria e seria descendente de Davi e viria de um modo totalmente extraordinário, miraculoso, luminoso. Por quê? Porque haveria de nascer de uma virgem, ou seja, ele seria puro, o todo santo, o todo de Deus, de tal modo que o povo vivia essa feliz esperança. Era bonito o dito popular, corriqueiro, que os judeus que viviam na expectativa da vinda do Senhor diziam. Sempre que iam eloquentemente externar a esperança, eles diziam assim: quando o Messias vier. Como a gente diz, quando a gente tem esperança em alguma coisa, a gente diz assim: se Deus quiser. Eles diziam: quando o Messias vier. Ou seja, quando ele vier, tudo vai se resolver. Quando ele vier, tudo vai estar em harmonia. Só que vejam bem, o mistério que nós hoje celebramos é o grande mistério que a raça humana passou. E não existe outro mistério maior, porque nunca se ouviu dizer que uma virgem engravidasse sem conhecer homem algum, porque nunca pisou nesta terra Deus que se fez homem só nesse momento da história, como os evangelistas falam com muita dignidade, na plenitude dos tempos. Quando chegou essa plenitude, que muita gente não entende, mas a plenitude é justamente o momento em que Deus sai do céu, pisa na terra, está fora do tempo e entra no tempo, e se sujeita à nossa condição. Porque, Padre, ali é a plenitude dos tempos, porque a vida do homem era uma vida de treva. Vocês parem para pensar, o judeu, na sua grande maioria, não tinham de modo algum expectativa após morte. Se hoje, que nós sabemos que depois da morte existe a ressurreição, a gente já tem tanto medo. Imaginem aquele povo que não conheciam a ressurreição de um modo geral, que não tinham crença na ressurreição, que não tinham fé na ressurreição. Por quê? Porque simplesmente ninguém havia ressuscitado. Foi por isso que ontem, ao fazer a pregação aqui na igreja, eu fazia aquela ponte da manjedoura com a cruz. Porque a encarnação do Verbo, que hoje solenemente nós celebramos, tem tudo a ver com a ressurreição de nosso Senhor. Porque Ele se encarnou em vista da salvação que nos veio pela ressurreição. E aqui nós estamos diante do grande mistério de amor de Deus para conosco,
de Deus para conosco, para com os homens fragilizados e decaídos pelo pecado. Só que vejam bem, meus irmãos, a festa que nós hoje celebramos não é só e unicamente uma festa litúrgica, mas teológica, mas também espiritual. Essa mística do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser vivida por nós, que devemos nos encantar sim por esse tempo, onde tantos perderam o sentido e o encantamento. Muitos veem o Natal simplesmente como uma noite de bebedeira, uma noite vazia, de uma troca de presentes, muitas vezes sem sentido, de um amigo secreto, muitas vezes não fajuta, porque não compreenderam ainda que o sentido da noite de hoje é o nascimento de Deus em nosso meio, e que não é preciso fazer um amigo oculto, porque o amigo hoje se desvelou. Hoje os céus se abriram e aquele menino veio ao mundo. Deus que se aniquila e assume a nossa condição e se faz verdadeiramente nosso amigo, não um amigo oculto, mas um amigo presente, desvelado, revelado. Por quê? Porque caminha conosco, porque nos auxilia, porque é a nossa esperança e nele nós verdadeiramente confiamos. E aqui nós temos sim que celebrarmos o Natal, mas celebrarmos o Natal com fé. Vocês hoje, antes de jantarem, quando chegarem em casa, reúnam a família ali, façam um pequeno momentozinho de oração, convocando a presença de Deus no seio da família. São tantas famílias que não sentem mais a presença de Deus, tão destruídas pelas artimanhas de Satanás. Então, se reúnam ali na simplicidade e em 2 ou 3 minutos, vocês ali rezem, celebrem com dignidade a ceia de Natal, compreendam que a razão de estarem reunidos é aquele fenômeno histórico que aconteceu há 2023 anos atrás, mas que hoje acontece espiritualmente, onde ele nasce, deve nascer nos nossos corações, deve nascer nas nossas famílias, deve nascer de verdade nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo que o Senhor, o bom Deus, seja uma presença constante na vida de cada um de vocês. Que essa experiência mística com o menino não seja uma ideia vazia do mundo capitalista, mas seja de verdade uma experiência espiritual, onde nós devemos sim contemplarmos esse grande mistério de amor e ficarmos meio que abobados, sem compreender como que Deus saiu da sua glória e veio habitar em nosso meio. Como isso aconteceu? Porque Deus, nosso Senhor, nos ama com amor eterno. E esse seu amor é capaz de fazer tudo, desde aniquilar-se para se fazer homem, desde morrer na cruz para nos devolver a salvação, desde a sua presença no pão consagrado para nos alimentar. Mas nos alimentar de quê? De Deus mesmo. De Deus mesmo. Ele é o nosso alimento. Então vejam, Deus não se fez de rogado, mas só foi decaindo, só foi descendo para estar próximo a nós. Então vivamos com sabedoria esse tempo do Natal. É tempo de festa sim,
e nós, enquanto católicos, temos que resgatar. É tempo de luz, sim, porque a luz que nos ilumina é nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de desejarmos, sim, saúde, paz, prosperidade ao outro, desejarmos fé, sim, que o outro cresça na fé, desejarmos boas festas. Se vocês perguntarem aí fora o que significa essas boas festas, muitos católicos não vão saber, porque pensam que boas festas é o Natal do Papai Noel e a passagem do Ano Novo, e não é de modo algum isso aqui. As boas festas que a igreja deseja aos cristãos são 5 festas que nós começamos com a celebração de hoje. 5 festas que nós desejamos felicidade. Primeira de hoje, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a festa da Sagrada Família, que nós iremos celebrar no próximo final de semana. Depois, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos dia 31, dia 1º. Depois, a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, a festa do batismo do Senhor. São 5 festas que os cristãos celebram nesse tempo santo do Natal. Então, quando nós desejarmos aos outros boas festas, tenhamos na consciência que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, a sua santa e sagrada família, a santidade da sua mãe, a manifestação de Jesus aos pagãos e o seu santo batismo. Vejam, as boas festas que nós solenemente celebramos. Que o Senhor, o bom Deus, nos guarde, prepare sempre o nosso coração para celebrarmos divinamente esse bendito Natal e essas festas todas que se aproximam, tendo em vista a nossa salvação. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e assim nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé e vamos juntos